Bom, pessoal, vou começar a fazer dar os recadinhos de sempre. De novo, para quem está entrando, quem puder deixar a câmera aberta, a gente agradece, para que a gente tenha essa interação mais bacana, como se fosse uma aula de verdade, uma sala de aula presencial. Assim a gente acaba conhecendo todo mundo, ó, muito bacana, a gente vê a Verônica, que é da Bahia, o Rafael, que é de Minas, a gente já começa a conhecer as pessoas, e durante o curso, como eu falei na primeira aula, vão formando várias amizades, assim, o Gustavo, por exemplo, ele era um aluno do primeiro curso, né, Gustavo? Olha a honra que a gente teve, olha quem que era nosso aluno do primeiro Continua aluno, continua aluno, continua aluno. Então, eu gostava, e daqui surgiu uma amizade com ele, com a Samira, com várias pessoas muito legais que tinha na primeira edição. Eu até falei para o Gustavo que essa turma aqui é bem animada, que vocês são bem participativos. Então, conto com a ajuda de vocês para vocês provarem que o que eu falei para o Gustavo é verdade. Então, que vocês participem bastante da aula de hoje, que vocês, se possível, liguem a câmera, podem levantar a mão para fazer perguntas, não tem problema nenhum. Lembrando, para quem não estava na primeira aula, verifiquem o nome de vocês aqui. Falando nisso, Adriana, boa tarde, Adriana da BPI, ela que cuida aqui da sala. Boa tarde, Adriana, obrigada pela ajuda de sempre, viu? Boa tarde. Então, verifiquem o nome de vocês, porque é isso que vai valer a presença, tá? Se estiver com o nome errado, ou vocês vão ser derrubados, ou não vai computar a presença. Então, prestem atenção nisso, se tiver algum nome errado, manda aqui no chat que a gente corrige. A aula que ficou para o dia 15, por culpa 100% minha, que estou perdida com dias úteis, que para mim todo dia agora é dia útil, marquei uma aula para o feriado e a gente vai repassar ela para o dia 16. Então, se programem para a aula, que não será no dia 15, será no dia 16. Então, é isso. Vou apresentar o professor de hoje, que se tornou um grande amigo, membro da minha comissão lá de TPI na OAB do Jabaquara. Eu sempre apresento o Gustavo como uma das pessoas mais cultas que eu conheço, e realmente é. Vocês vão ver durante a aula, além de um senso de humor, que eu até falei para ele na primeira edição, eu falei, Gustavo, por que você não participou mais? Porque ele tem umas sacadas, assim, que vocês vão ver durante a aula, que teria agregado muito. Então, vamos lá. Hoje nossa aula será com Gustavo Martins de Almeida, ele é advogado pela PUC-Rio, mestre na UGF e doutor pela UVA em Direito, membro da Comissão de Direito Autoral da OAB do Rio de Janeiro, da OAB Federal e também da minha Comissão de TPI no Jabaquara, da Comissão de Direito Digital do IAB e consultor jurídico do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e conselheiro do MAN no Rio. Bem-vindo, Gustavo, obrigada por ter aceitado o convite. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Thaís, pelo honroso convite. É um prazer muito grande estar com você. É uma alegria estar aqui nesse curso que eu, na primeira etapa, cursei como aluno e agora, gentilmente, a Thaís cometeu uma ousadia de me chamar para compartilhar conhecimento com vocês. E eu queria dar parabéns a vocês todos. Eu acho que todo mundo aqui está fazendo um enriquecimento de patrimônio intelectual, que não ocupa espaço, que é algo que ninguém rouba, ninguém tira, não é Rolex, não é carro, não é patrimônio, é conhecimento, é cultura, que só amplia. Então, eu tenho muito prazer em compartilhar o conhecimento com vocês e tenho muito prazer em ver vocês querendo absorver os novos conhecimentos, tá? Então, é um prazer muito grande. Durante a próxima hora e meia, eu farei parte da vida de vocês, nós estaremos juntos. Espero que seja uma boa lembrança, uma boa memória. Não hesitem em perguntar dentro do ritmo que a Thaís vai traçar. E, enfim, vamos lá. O que nós temos aqui? NFT, na aula primorosa, primeira aula primorosa que o Rodrigo deu, já serviu para ter uma noção do que é esse novo, esse admirável mundo novo e material, né? O que eu chamo de um carimbo na alma, tatuagem imaterial, né? O que é isso que está surgindo e pegando o mundo inteiro de surpresa e numa velocidade estonteante? A nossa aula vai ter uma introdução que vocês vão pensar que eu estou dando a introdução na aula errada, mas não é, porque é necessário
porque é uma contextualização absolutamente necessária, e logo em seguida a gente entra com um assunto na veia direto para tratar do direito autoral no NFT, ok? Então, primeiramente, a imagem está boa, está dando para ver direitinho a imagem na tela, está ok? Vocês estão vendo bem? Então, primeiramente, ninguém vai ser cúmplice aqui das imagens que eu apresentar, porque a lei de direito autoral tem, no artigo 46, uma exceção que permite que, na parte didática, na parte de estudos, seja possível reproduzir imagens. Então, podem ficar tranquilos que não há nenhuma violação de direito autoral nas imagens que eu vou apresentar aqui, né, nesse curso, nessa próxima hora e meia. Umas frases que eu acho muito importantes, uma do Zé Oliveira Ascensão, que é um autoralista português que trabalhou no Brasil um tempo, mora em Lisboa, teve aqui no Recife, na época da Revolução, que eu acho genial. Quer dizer, se o direito é uma ordem da sociedade, é preciso conhecer a sociedade para conhecer o direito. Cada sociedade tem suas particularidades, cada povo tem suas particularidades, a língua do carioca, eu digo, São Paulo é um país amigo que fronteira com a gente, que é mais rico, fala a mesma língua, mas que tem hábitos diferentes, enfim. Então, cada região, né, tem a sua própria, eu diria, geografia social, uma série de hábitos sociais, hábitos políticos. E o Alfred Whitehead é um filósofo americano genial, que eles não têm lei natural, nós temos hábitos temporários da natureza. Então, os grupos sociais vão mudando os hábitos, vão mudando com o tempo. Então, é importante a gente observar o que acontece na sociedade, quer dizer, prever. Eu tive um debate, uns 2 semanas atrás, com uma juíza do Supremo, que estava falando do algoritmo para examinar as questões e programar o algoritmo para ver a questão da repercussão geral. Falei, olha, se o algoritmo está programado para examinar a repercussão geral, como é que vai acontecer uma guinada de jurisprudência? Realmente, né? Então, o ser humano tem a decisão racional da máquina, em plena época de machine learning, a gente tem essa questão da sensação, da emoção, e o direito começa a julgar, começa a apreciar emoções. Temos aqui uma questão de referencial temporal, que eu acho muito importante, né? A arte, o direito e o fator tempo. O presente nosso, essa é a introdução que parece que não tem nada a ver com o assunto, ressalvo mais uma vez. O presente nosso tem 3 características, 3. Ele, ao mesmo tempo, é futuro, que nós já fomos ficção científica, fomos futuro, como essa figura aí. Ele é o presente que a gente vive, e ele é história, porque ele é o ontem de amanhã, é o passado do futuro. Ele é o futuro do passado, é o presente, é o passado do futuro. Então, 3 dimensões que são importantes a gente ter consciência na nossa situação, tempo, espaço, principalmente costume. E acontece na vida o pêndulo da história, né? Até Gutenberg, a transmissão do conhecimento era oral, de repente vem a transmissão do conhecimento escrita com a descoberta do tipo móvel, tipo gráfico móvel de Gutenberg, depois volta agora, tanto que o diretor da Amazon fala que we want no friction, o futuro é a voz vai aonde a câmera não vai, a voz vai aonde a imagem não vai, né? E um exemplo aqui de invenção moderna, né? De invenção. Esse tubo aí, que é da Winsor Newton, tem uma grande importância. Até o final do século XIX, as tintas dos pintores eram guardadas em bexigas de porcos, era a embalagem de... Então, não podia sair para transportar a tinta. Com a invenção do tubo de tinta de metal, os impressionistas puderam sair, levar seus cavaletes, pintar, fazer tinta a óleo. Vocês, não é nenhuma novidade, vocês vejam quem pinta, quem trabalha com arte, veja no site da Winsor & Newton, que é a maior empresa de pincéis e tintas do mundo, que lá tem essa explicação sobre o uso do tubo de tinta para efeito de mudança de hábito. E aqui, já estamos acabando a introdução,
há um fenômeno da aceleração do tempo histórico. O fenômeno para que um passo, um hábito surja, cresça, desenvolva, estabilize e caia, esse tempo está cada vez mais encurtando. Então, nós tínhamos a caneta tinteiro. Vocês veem aqui meu cursor? Não conseguem ver o cursor? Ok. Caneta tinteiro, que passa para a Bic elaborada. O hábito da cartola, que vai para as máscaras, e quem gosta de ir a Londres, vai na Camden Town, tem uma loja, a Cyberdog, tem também, quem gosta que é mais moderninho aí, que tem a cyberdog.net. Cyberdog tem já isso há mais de um ano. Máscara com LED, você pode botar uma mensagem na máscara, camisa com LED, é totalmente ultra punk, hype, moderno e algumas coisas mais. E a charrete, o cavalo, que era a força motor, né? A força motriz era humana ou animal, passa para o motor da Mercedes, mas vão ficando sinais. Porque qual é a unidade de força nossa? É o horsepower, o HP, o cavalo de força. Aonde é que vocês salvam? Aqui no cantinho superior do ícone da tela, onde é que vocês salvam os seus arquivos? Num disquete, num ícone de um disquete. Aonde vocês guardam o documento do carro? No porta-luvas, que eu acho que ninguém usa mais luvas aqui. Então, a gente vai tendo essa sensação de observação dos fatos e a evolução com o tempo dos fatos, da reflexão na nossa vida, tá certo? Então, o Uber hoje em dia, que era uma grande invenção, aqui no Rio já está meio fraco o Uber, já está tendo dificuldade, a gasolina está cara, o Uber já está faltando, o pessoal está voltando para o táxi. Então, essa observação do fato social é importante. E aí, o elevador, ele tem influência no mundo. Por quê? Porque ele permite que os grandes magazins do Louvre sejam construídos. As mulheres não conseguiam subir os degraus sem o elevador nas grandes lojas, no início do século XX. Os prédios não conseguiam ser construídos, os prédios grandes, tem uma visão de cima, e aí o prédio grande permite o condomínio horizontal, né? Então, com o prédio dá um reflexo no direito, um novo fenômeno de moradia e um reflexo no direito. O manifesto futurista, já está acabando essa introdução, que fala que essa imobilidade pensativa do passado, a vitória de Samotrácia, tem que ser substituída pelo automóvel rugidor, que corre muito. Então, a visão de uma paisagem, numa charrete, num cavalo, é diferente da visão de um TGV, de um trem de velocidade alta. E aí, a pirâmide de Gizé representa uma forma de arte ultra sólida, que pode ser depois uma pirâmide de vidro, e que depois vai para a pirâmide que o Alexander McQueen usou no desfile da Kate Moss, uma das maiores exposições que apareceram no Metropolitan, que ele botou a Kate Moss desfilando numa pirâmide, num holograma. Então, a arte sai da arte material para a arte imaterial. A gente vai vendo, então, essa desmaterialização que está culminando, eu diria, culminando temporariamente, mas está, no momento, em evidência com o NFT. Então, nós temos as gerações, os baby boomers, da qual eu faço parte, sou de 58, a geração X, Y, Z, Alpha, né? O surgimento dos smartphones e da cultura mobile, instituições financeiras, a gente vai vendo quantas gerações vão mudando ao longo do tempo. E o Narciso contemporâneo, quer dizer, tinha um Narciso de Caravaggio, que morre se apreciando sua imagem num lago, e hoje ele fica enfeitiçado com a sua imagem numa tela de smartphone, né? Então, os antecedentes, já temos agora finalizando mesmo o processo de criar essa introdução. Com a tecnologia, o público deixa de ser só receptor e passa a ser emissor. É um prosumer, ele é produtor e consumidor. Nós temos uma economia digital que vai gerando o self-publishing, quer dizer, você para de ser
somente receptor e passe a ser emissor de conteúdo. Não é isso? Todo mundo faz. O seu poder é muito maior, você não precisa depender do intermediário. Então, o self-publishing nas edições, o Porta dos Fundos nos vídeos, o TikTok no celular, surge o Bitcoin, e hoje em dia tem muito dinheiro do mundo, um dinheiro concentrado, e o blockchain faz essa arquitetura de redes interligadas, eu não sou pessoal, não sou da técnico de informação, mas com os nodes, com os nós, redes descentralizadas, seguras, e moedas que circulam sem necessidade de banco. Não é que nem a nota de 1.000 cruzeiros que dizia pagará ao portador esta quantia de tanto, como dizia na nota antiga, né? Então, já estamos chegando aqui. Com essa questão do Bitcoin, que não é uma moeda, é um instituto, os criptoativos são um instituto que pode ser, já vi denominações de um camaleão jurídico, porque eles já adquirem várias formas. E o que a Receita fez, já que eu não posso regular, não é uma moeda? Ela criou essa instrução normativa 1888 de maio de 2019, obrigando a prestar informações à pessoa física ou jurídica e realizar quaisquer operações com criptoativos. Então, veja que o criptoativo serve para compra e venda, permuta, doação, transferência, retirada, cessão temporária, aluguel, você pode emprestar um fiador, dação em pagamento, eu posso pagar, a gente vai ver mais adiante, no Rio Grande do Sul, teve agora uma portaria da Corregedoria, emissão de criptoativo e qualquer operação que implique em transferência do criptoativo. Então, há uma reformulação do sistema, há uma disrupção muito grande, a gente está quebrando o paradigma do passado e chegamos aos bens infungíveis. Quer dizer, essa camiseta do Santos retrô aqui do Pelé custa R$200, se não me engano, na internet. Essa camiseta autografada por ele para um hospital saiu por R$300 mil. Então, você cria o bem fungível e a diferença entre o bem infungível, que você já conhece, do dinheiro, não vou ficar repetindo aqui. E chegamos ao NFT. NFT, que em Portugal é a ficha não fungível, ou em francês, na França é o jeton non fungible, que na França vocês não jamais vão usar a expressão digital, porque lá digital é relativo a dedo. Lá é actif numérique. Então, tudo é pouvoir numérique, é tudo numérique. O digital lá se substitui por numérique na França, tá certo? Digital lá é relativo a doar, a dedo. E o vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras já tem a palavra criptoativo, que já está incorporada ao nosso sistema. Então, o que a Agência Criativo faz? Ele cria um mundo paralelo. Tudo que pode aparecer na sua vida pode ser replicado nesse mundo criptoativo. Essa imagem é composta por drones que ficaram parados em cima do estádio de abertura da Olimpíada de Tóquio. Então, o mundo físico se desgasta. Olha como é que a Mona Lisa ficou craquelê, ficou toda fragmentadinha quando você olha para ela de perto, depois de 500 anos. Mas, se você olhar para uma imagem digital da Mona Lisa, como tem várias aqui, elas dificilmente sofrerão desgaste. Aqui substituíram a Thaís no festival, puseram a Mona Lisa aqui, mas então dificilmente tem desgaste. Tem a Mona Lisa Android na praia, na Bahia, aí, na terra da nossa amiga colega baiana, de máscara. Essas imagens digitais dela não têm desgaste, então elas não se desgastam, não envelhecem. Como é que eu faço, então, para ter uma imagem, já que o mundo é digital, a pessoa vira digital, o colecionador novo não tem paciência de ficar olhando para um quadro parado estático da Mona Lisa, ou de um Pansete, ou de um Guignard, ou de um Brecheret, uma escultura, ou mesmo de uma Tarsila emocionante. Eles querem movimentação, como isso aqui é um GIF que eu acho que na imagem ele não se mexe, tá, Thaís? Mas é um GIFzinho que ele
se mexe, é o Jardim das Delícias de Hieronymus Bosch, que é uma versão adaptada que ele se mexe. Então, é o mundo da imagem. Então, o criptoativo, nós estamos chegando às 6h30, vamos ter 1 hora de direito autoral, tá? Está acabando já a introdução. Veio do grego kryptos, cripta, gruta, caverna, esconderijo. É um ativo material com código digital que permite a sua individualização. Então, você tem um blockchain criativo e tem um NFT. São duas coisas diferentes. O criptoativo, eu brinco que o NFT, ele é quase... Você tem no ciência, duas figuras, dos líquidos miscíveis e os immiscíveis. Azeite e vinagre não se misturam, café com leite se misturam. Mas, hoje em dia, já está havendo uma... Eu achava que eles eram immiscíveis, eram miscíveis, mas, hoje em dia, não. O conceito de criptoativo é de um direito, ele não é a obra, ele é um direito sobre a obra. Ele é um direito sobre a obra, que usa-se o tal do digital ledger, né? o livro razão. Então, as moedas são fungíveis, intercambiáveis. Um criptoativo, não. Então, eles podem representar uma propriedade física, podem representar um colecionável, e pode representar, achei interessante isso, um valor negativo, um empréstimo, um ônus. A gente sempre fala do criativo como um valor positivo, mas ele pode representar um valor negativo. E no site do Ethereum, você tem lá as regras que estão dos smart contracts dele, dos contratos que regem cada criptoativo. Você tem um criptoativo que identifica esse número que não vai mudar na vida do contrato, que é globalmente único e identifica a pessoa pelo ativo que está ligado a ele, e que ele também pode ser destruído. Tem a figura do burn, você pode destruir o criptoativo. Então, até que ponto isso influencia na obra de arte ou não? Recentemente mesmo, 1º de novembro de 2021, semana passada, faz hoje uma semana, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul baixou um provimento que regulamenta a lavratura de escritura pública de permuta de bens imóveis com contrapartida de tokens criptoativos e o registro imobiliário. Então, já vi essa primeira questão, saiu semana passada em Porto Alegre, foi antes do feriado, dia 2, e também eu trago logo o segundo problema. E como é que fica a cobrança do ITBI, que só pode depois da transferência, conforme o Supremo decidiu agora, esse ano, né? O fato gerador é só após o registro. Então, a gente tem uma solução e um problema. Quer dizer, eu tenho a possibilidade de trocar. Vejam bem que eles falam de permuta, não é compra e venda, permuta. Quer dizer, eu posso trocar um imóvel por um criptoativo. Tá? Eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo um estabelecimento de uma determinação legal sobre isso, tá certo? Mas já está, então já pode botar o criptoativo eventualmente como garantia. Eu posso fazer uma operação mobiliária, né? O BNDES já aceita bens mobiliários, patentes, direitos. A Annie Leibovitz, uma fotógrafa americana, deu em garantia de um empréstimo os direitos autorais das fotos dela. Ela é conhecida pelas fotos do John Lennon com a Yoko Ono, deitado, da Demi Moore, grávida, né? É o ativo da Annie Leibovitz. Então, estamos chegando agora na questão do material e do material. Quer dizer, a Convenção de Berna protege, que é a convenção que regula o direito autoral no mundo. Nenhuma pergunta não, Thaís? Está todo mundo entendendo tudo? O que houve aí? Caramba! Ninguém perguntou nada, estão tímidos. Bom, se alguém tiver pergunta, aproveita agora, ó, com essa pausa do Gustavo. Alguém quer perguntar? Não? Bom. Então, o seu cachorrinho perguntou. Aqui. Então, ele abrange todas as produções do domínio literário científico, as obras objeto de direito autoral, as obras literárias e artísticas, ainda que não sejam produzidas enquanto não tiverem sido fixadas no suporte material. E agora é importante, muito importante, presta atenção. Eu vou separar apenas 1, 2, 3, 4, 5 artigos da Lei de Direito Autoral
para que vocês prestem muita atenção, porque há reflexos dele mais adiante, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, os direitos autorais reputam-se, para os efeitos legais, bens móveis. Consequência prática, não é exigido registro para transferência deles. Ah, mas eu, quando vendo um carro, eu registro no Detran. Se você registra no Detran, para efeitos de anotar multa, responsabilidade por atropelamento, etc., mas, como bem móvel, ele não é exigido. Como um imóvel que você só transfere a propriedade no registro de imóveis. Então, vejam bem que ele não precisa de registro, ok? Segundo, interpretam-se restritivamente negócios jurídicos sobre direitos autorais. Então, se eu tiro uma foto da tela aqui, com a concordância de vocês, para botar no meu portfólio, eu não posso usar essa tela para publicidade, eu não posso usar essa tela para um anúncio de concurso. Sempre que a gente fizer um negócio, a autorização é restrita, é limitada àquilo. Terceiro, as obras protegidas são as quaisquer expressas de qualquer meio ou qualquer suporte, tangível ou intangível, aberto ou fechado, conhecido ou que se invente no futuro. E aí tem uma relação que não é taxativa, é exemplificativa. Ok? E, penúltimo, depende de autorização prévia e expressa do autor, a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como reprodução e quaisquer outras modalidades existentes ou que venham a ser inventadas. Então, a regra geral é a necessidade de autorização prévia. Quando é o caso de uma obra didática explicativa como a nossa, não precisa de autorização, como ressalvei lá em cima no 46, inciso 3º, no início da apresentação. E, por último, as diversas modalidades de utilização das obras são independentes entre si. A autorização para uma não vai para as outras. Então, preste atenção nesses pontos, porque eles têm toda a relação, já vai entrar um spoiler aqui, quando a gente falar da transferência da obra física para o token, a transferência do quadro para o NFT, a transferência da escultura para um suporte imaterial, a transferência de um suporte físico para o imaterial, ok? Então, essa é a relevância desses artigos, porque são bens móveis, a interpretação é restritiva, depende de autorização e são estanques as autorizações. Ponto importante, o direito de disposição. Então, quando uma obra é transmitida para outra pessoa, uma obra de artes plásticas, automaticamente o direito de expor está transmitido, mas não o direito de reproduzir. Então, eu já trago aqui uma primeira questão. A primeira questão é que São Paulo tem um jurista de São Paulo, o Pellegrini, desembargador Grama Pellegrini, ele entende, uma filigrana complicada, que expor é só expor em casa, mas para exibir no museu tem que pedir autorização. Eu acho que ele está vencido, não é essa, mas é que ele é falecido. Ele era genro do Brecheret, escultor de São Paulo. Então, ele sempre lutou para que todas as obras do Brecheret, ele tem um livro de direito de artista plástico, direito autoral nas obras de artes plásticas. Ele tem essa tese. Tá? Então, isso vai ser importante porque transportar uma obra física para o NFT é expor, vai reproduzir. Ou ter uma obra em NFT e publicar em algum lugar, eu posso reproduzir, eu posso fazer um museu do NFT, eu posso criar um museu do NFT e expor obras de NFT, muita gente quer fazer isso, ok? Gustavo, Oi. se eu não me engano, esse tema, ele seria, ou melhor, ele já foi decidido, né, num caso similar, que eu entendo equivalente aqui, que é aquele caso do Milor Fernandes com a Veja, ou com a Folha, em que entenderam que, na verdade, se trataria de reprodução, né? A ideia, naquele caso, era a de transportar todo o acervo que eles tinham para a versão física, ou melhor, da física para a digital, e aí se entendeu que, na verdade, aquilo seria reprodução e que precisaria, sim, de nova autorização por parte do autor. Então, só comentando esse caso para dizer que eu entendo, nesse caso, que para o NFT a lógica deveria ser a mesma,
e que aí, nesse caso, entendo, seria necessária a autorização do autor. Perfeito, Felipe. É esse o problema. Por quê? Como surgiu aqui o NFT em março, quer dizer, o Beeple vendeu a obra dele em março de 2021. Março, 6,9 e tal. Nós temos de março para novembro, nós temos 8 meses. 8 meses quando começou no exterior. Não dá tempo de um processo judicial, não dá tempo de ter uma decisão judicial, não dá tempo de ter uma jurisprudência. Eu já pesquisei a beça, não consegui achar. E mais ainda um pouquinho de lei para vocês aqui, que estavam achando que eu não parei a falar de lei. A base do direito autoral, artigo 11, quem é o criador da obra? É a pessoa física. Então, nós temos aí o problema já também da questão da inteligência artificial. Se o computador cria, tem gente que, o professor Manuel Joaquim Pereira dos Santos, ele diz que é um direito conexo. Então, você pode identificar o autor pelo artigo 12, não vinculado. Você pode fazer uma peça única. Eu criei uma escultura única e vou quebrar essa matriz. Ou não, eu quero fazer uma peça, um quadro a óleo, ou atrás de mim tem um quadro do Krasberg, que tem 10 cópias. Eu prensei 10 cópias desse quadro. Mas, importante informar, aí é uma questão de direito do consumidor, informar ao consumidor que compra que este quadro tem uma só tiragem de 10 cópias, porque senão você compra por um preço tal e amanhã tem nova tiragem no mercado, desvalorizou a obra. E aqui, oba! Sobre essa questão da inteligência artificial, acho que na China eles entenderam que, se eu não me engano, era na China que eles entenderam que uma inteligência artificial poderia ser autora de uma obra. Você acha que tem alguma tendência de aqui no Brasil ser alterada a lei para que seja aceita a inteligência artificial como autora? Eu acho que, assim, pelo critério de hoje, autora pura, eu acho difícil, porque isso já significa um princípio, 1 grau de variação no início dá 20 graus lá na frente, entendeu? Eu acho que está muito cedo para definir. Eu acho que, dependendo do tipo de criação, com algum grau maior ou menor de participação humana, você poderia talvez fazer um Pantone, né? Uma gradação, que nem tem o Creative Commons, que recomendo depois falar. Creative Commons é uma boa pergunta. Se ninguém tiver pergunta, eu vou perguntar para mim mesmo sobre o Creative Commons, que é um bom item para vocês depois lerem e estudarem, tá certo? Então, eu acho, Thaís, boa pergunta, que a gente vai ter a gradação das pessoas lá no inteligência artificial, tá? Aliás, eu vou falar sobre isso aqui mais adiante, tem um assunto spicy no final, um spicy, deixei para o final, para depois de 7 horas, para poder falar. Está grifado aqui, está com bold aqui, o certificado de autenticidade. Então, agora vamos tratar de NFT na veia. Eu acho que se a pessoa vai botar uma obra por exemplo, aqui atrás, desse quadro do Krasberg, do NFT, no NFT, eu recomendo que junto ponha certificado de autenticidade. NFT, esse NFT é composto de quadro de Tarsila do Amaral, junto com ele, um certificado de autenticidade do Tarsilinha, filha dela, declarando que este quadro é um quadro original. Isso vai facilitar a venda futura, a comercialização, a valorização do NFT. Vai evitar o problema de amanhã, mas falsificaram minha obra, puseram minha obra lá sem minha autorização. Então, eu acho que já deve-se começar a criar um hábito que nem se cria na galeria. Vem a obra comercializada, mas vem junto um certificado de autenticidade. Isso não tem no livro, isso não tem em lugar nenhum. Isso é invenção da minha cabeça aqui agora, seguindo a prática do dia a dia da galeria. Ou ao menos ser exigido pelas plataformas, né? Por mais que não fique disponível para quem está comprando, mas as plataformas exijam isso para que você consiga inserir aquela obra. Exatamente, né? Exatamente. A gente vai ver um exemplo mais adiante disso. Então, acho que a plataforma deve exigir. Você, quando vai botar um NFT, olha, eu estou vendendo para você um NFT com um certificado de autenticidade do Instituto
Bernardo Herves, Luciana Mânica, enfim, Felipe Mailer, eu vou ter um instituto, um certificado de autenticidade, com firma reconhecida, tá certo? Então, acho que já é uma coisa importante. Então, e aí já começamos o controle pelo artista, quer dizer, o artista deve controlar, artigo 30, parágrafo 2º da Lei de Direito Autoral, não está mencionado aqui, desculpem, mas prossegue da Lei de Direito Autoral, o controlar a sua obra. Então, para ele também ter o controle, olha, eu vendi, como é que pode ter uma exposição 5 réplicas da minha obra se eu fiz 4? Ou como é que pode ter 3 se eu fiz uma só? E para isso, então, tem também a questão da manutenção, Código Consumidor, quer dizer, recomenda-se, no caso de uma fotografia, a preservação da foto, não botar na sauna, para depois a foto, desgastou minha fotografia, como é que eu faço? Eu quero botar no NFT, mas você já desgastou, se você estragou a foto. E um item muito grande que está crescendo é o item da perícia. Hoje em dia, a perícia, para ter um certificado de autenticidade, a perícia é importantíssima. As tintas antigas, elas tinham um componente do chumbo, que teria intoxicado Portinari, né? Então, durante uma época, descobriram na análise cromática e de pigmentos que o chumbo era componente das tintas antigas. O que aconteceu? Durante uma época, sumiram os soldadinhos de chumbo das lojas, que os falsificadores compravam soldadinho para derreter, para acrescentar a tinta que falsificava os quadros. Então, eu fui laboratórios aqui, dei aula num curso de perícia aqui no Rio, e é impressionante, você consegue ver pelas camadas de tinta o esboço, o quadriculado da tela, o desenho que ia ser feito de um modo e feito de outro. Então, é impressionante a tecnologia. Mas eu chamo a atenção, eu relembro, eu destaco aqui a questão da utilidade de um certificado de autenticidade, tá certo? Tanto para quem vai inserir um componente numa rede, quanto para que a rede que vai aceitar, eu quero botar na hora aqui. Porque amanhã, tecnicamente, pelo Código do Consumidor, a plataforma pode ser responsável. Não, você vendeu uma coisa falsa. Você é depositário, artigo 103 da Lei Eleitoral, você está armazenando um bem falsificado. Exatamente. Né? E está cheio de gente esperta que louca para ter um problema, porque o problema é muito pior que o problema. Quando tem um problema, é uma coisa gravíssima. E quando as pessoas têm um problema, elas vão, então, entrar na justiça porque dá nos nervos. Então, o problema que dá nos nervos é uma situação gravíssima. Então, você evita a atuação de pessoas inescrupulosas que, às vezes, montam situações para se aproveitar de uma conjuntura muito embrionária, né? Eu digo, a gente está na época do NFT polido ainda, já saímos do lascado, estamos no NFT polido agora, né? A gente está na época dessa evolução, desse estágio da evolução para chegar a esse ponto de cautela com os possíveis espertalhões. Né? Gustavo, então, antes de você ir para o próximo, tem 2 perguntas aqui no chat. Vamos lá. A Verônica perguntou: quem teria legitimidade para emitir um certificado de autenticidade? Hoje em dia, você pode ver nas galerias. Cadê a Verônica? Não estou vendo a Verônica aqui na tela, não. É oculta a Verônica? Não, está na frente. A aqui. Verônica está sem câmera. Não, eu estou com câmera, estou aqui. Está com câmera. Tá aí, Verônica aqui. Agora sim. Agora eu vou responder. Então, Verônica, as galerias já têm a prática, já tem se criado uma prática no mercado de artes das galerias fornecendo certificado de autenticidade. Às vezes é a galeria, às vezes é um instituto que representa o artista. Instituto Portinari, a Clara Gershman representa esse menino Tunga, que faleceu recentemente. Então, é muito comum, artistas vivos, eles dão certificado de autenticidade. Ligia Clark tem o mundo de Ligia Clark, dá certificado de autenticidade. Então, geralmente é a galeria. Eu aconselho sempre quem compra obra de arte ter um certificado junto. Tá? E se vai botar no NFT, que eu acho que precisa de autorização do artista, com certificado junto. Tá, você estava se referindo, então, ao mercado de artes visuais, mais em especial, sim, né? Tá. Sim. Outra?
A Obrigada. Cíntia levantou a mão, mas eu Cíntia só vou levantou a mão. fazer. Mas só vou fazer Oi, o do Henrique, que o Henrique também está com a câmera ligada. Então, para ser justa. O Ok, Henrique, vamos lá. o Henrique perguntou. Eu não entendi a pergunta dele. Depois, se quiser abrir o microfone para esclarecer, Henrique. Ele falou assim: se eu entender que o NFT é somente um meio, colocar um quadro, ainda que com seu certificado, em NFT deve se dar somente com autorização, certo? Eu não entendi a pergunta. Se quiser elaborar melhor, ou se o Gustavo já entendeu e quiser responder. Olá, boa noite a todos. Professor, obrigado pela oportunidade. O objetivo aqui seria basicamente o seguinte: eu fiz uma comparação com a época em que nós tínhamos aquele Super 8, e depois nós passamos para fitas cassetes, depois para os DVDs e para o Blu-ray. Então, na medida em que eu tenho lá a obra, uma pintura X com o certificado de autenticidade, para que eu possa pegar esta obra e colocar em NFT, eu estou mudando o meio dela. Por mais que ela exista na sua característica original, eu estou alterando o meio dela para o digital. Quando eu faço isso, eu preciso de autorização do autor, do titular dos direitos. Sim, por isso que eu ressalvei lá atrás, depende de autorização prévia expressa, qualquer tipo de utilização e a reprodução da obra. Eu entendo que para botar uma obra no NFT é necessário o autor autorizar. Eu vou dar um exemplo mais adiante disso. Tá? Não é só pegar o certificado. O Henrique Rocha pintou uma tela. Eu vou lá, achei legal, comprei ali na galeria dele, agora eu vou tacar um NFT e eu vou ter 2 obras do Henrique, uma física e uma NFT. Compre uma, leve 2. Sensacional essa promoção. Né? Então, acho que ele precisa. Cíntia. Microfone aberto. Vamos lá. Fora do murcho, agora sim. Gustavo, pegando o gancho da colega que falou sobre emissão de certificado de autenticidade, quando você está falando de um grande artista ou de alguém numa galeria, faz sentido. Mas, assim, por exemplo, se fosse um grafiteiro ou um moleque qualquer que faz uns bonequinhos aí que façam sucesso, o certificado de autenticidade vai ser uma minuta simples dessa pessoa? É isso que você está propondo? Você pega 25 mil certificados de autenticidade na internet, declaro que a obra tal reproduzida em anexo é autêntica, assim, feita por mim, parará, ponto. Não, legal. Tá certo. Juliana Avezum. Obrigada. Boa noite, professor. Talvez eu tenha entendido errado ou esteja fazendo confusão, mas só para esclarecer uma coisa até meio em continuidade, a pergunta do Henrique. Então, uma obra, para ela ser comercializada com a NFT, ela tem que necessariamente ser digital. É isso? Desculpe, a sua voz está um pouco ruim, eu não peguei direito, não. Ela perguntou se necessariamente NFT tem que ser digital. Não. Vamos chegar lá. Eu posso criar uma obra digital que nunca existiu fisicamente e incorporá-la a um NFT. Ou eu posso pegar... Até nós tivemos isso outro dia num lugar, alguém perguntou para mim, você está lembrando de uma coisa, alguém perguntou para mim, e como é que faz com uma obra física? Eu posso tirar uma reprodução de um quadro, e alguém me perguntou, e na hora me veio uma intuição. E se for o caso de uma escultura? Ora, eu posso eventualmente... Olha só que autorização, essa, modéstia à parte, acho que foi uma solução boa. Eu posso ter a escultura e, eventualmente, uma autorização para que o proprietário desta obra a imprima em impressora em 3D uma só vez. Então, eu pego um NFT, num formato de holograma, e transformo em obra em 3D. Eu autorizo a imprimir uma vez em obra em 3D. Entendeu? Então, acho que é assim que a gente vai conciliando o suporte físico, digital, do digital para o físico, do físico para o digital, entendeu? Ok? Deixa eu só mais um pouquinho, que acho que a gente vai tirar mais umas dúvidas no próximo slide aqui, tá? Então, nós temos aqui, só para a gente ver, a figura do criador, que é a pessoa que criou o NFT, o titular, que é alguém que comprou a obra e vai botar no NFT para depois revender, o comprador de uma obra de NFT que está comprando, o vendedor de uma obra de NFT
E uma figura aqui, eu pesquisei até hoje ainda, nos smart contracts, tem uma figura que não sei o que, requesting claims. Esse ERC90 é um smart contract que estava aguardando críticas, porque ele seria o smart contract que permitiria o pagamento de royalties para os herdeiros do autor ou o autor da obra, que vai receber um percentual, né? Então, tinha um smart contract para isso, que eu não consegui ninguém que me dissesse que pagou para a pessoa tanto. Ah, pode pagar, mas eu não vi isso, tá? E os poderes de conversão da obra, reprodução, de aluguel. Eu posso ter um NFT com a resolução lá da Receita Federal, que eu posso dar em aluguel para alguém. Eu posso querer... você não pode comprar o NFT em condomínio, mas pode criar uma carteira. Eu hoje falei com o Guilherme Nigri, que é um craque da Tropix. Você pode criar uma carteira de condôminos que vão comprar obra em condomínio, é tipo um time sharing de obras de arte. E durante uma semana por ano, em 52 semanas no ano inteiro, uma semana por mês, cada um expõe a obra na sua casa. Porque o charme é dizer, esse é o NFT, essa é a obra visual que tem um carimbo imaterial, esse é o VÉ, não é a bolsa Prada que você comprou ali no cabelô da esquina, não. Essa é a legítima, essa é a Vera mesmo. Pode ver que não desbota nem perde as tiras, entendeu? Essa é a autêntica, não é a fake. Tá? Como a questão dos royalties também, né? Você pode pagar os royalties, como é que fica esse poder de royalties, que você pode fixar ou não, e também até, eu cogito, da destruição. É uma coisa muito polêmica, o direito moral do autor. Eu comprei um NFT, sei lá, eu criei um NFT, eu desenhei um quadro aqui que é muito cobiçado, todo mundo quer, mas eu vou destruir, pum, é meu, destruir. Então, tanto criação quanto destruição, nós temos um leque aí dos poderes, tá? Um caso curioso, esse caso aí é o de Cavalcante, o Samba, que é a obra mais famosa dele. Isso aí, essa obra foi exposta na exposição do centenário de Cavalcante, aqui o diretor do MAN, a Silêncio Severo, o Scliar, eu, 30 anos e 30 quilos atrás, e o quadro Samba aqui na parede, só que aconteceu realmente um problema com o de Cavalcante, com esse quadro. Pegou fogo no apartamento do Marchand, Jean Boguit, falecido amigo meu, e o quadro valeu 50 milhões, pegou fogo. O que eu acho que é possível fazer? Eu já sugeri criar um NFT do quadro para que o quadro ressuscite a alma dele no NFT. Então, eu escrevi um artigo, a Thaís conhece, no Gen Jurídico, sobre a nova dimensão, que você cria, então, um NFT. A obra que ela é protegida, ela pereceu, mas ela pode ser recriada e você tem uma a ressurreição do samba. Você ressuscita o quadro, já que o físico morreu, vem o imaterial e se corporifica, né? É um paradoxo, mas se concretiza no momento na arte virtual, no NFT. E a criptoarte, então, já começa na Arte Rio, aqui em setembro, deve ter vindo na SP Arte, não foi em São Paulo, ela começa, então, já teve vários trabalhos, já tem várias galerias criando NFT. Eu digo, NFT é um carimbo no imaterial, e aí eu chamei lá atrás, presta atenção para o artigo 3º, que fala que não existe no bem imóvel requisito para registro. Você acaba criando, de certa forma, um cartório para obra de arte, que não é exigido. Você acaba involuntariamente, porque você vai querer, com o tempo, ter o acervo do artista, vai ser um mostruário, né? A Christie já vendeu aqui o Beeple, a Sotheby's vendeu o PAC, né? Então, a obra de arte fica agregada ao NFT. E, para provar que kill the snake and show the stick, o negócio é o seguinte, em 12 de abril de 2021, este aqui que vos fala,
pediu autorização a uma sobrinha minha, a Giovanna Sgarbi, que é uma jovem pintora que mora na Itália, de 18 anos, pedi autorização dela e fiz um NFT, que não está à venda, do trabalho dela, que está registrado no site IC et Nunc, que está aqui registrado, e estabeleci, essas sublinhados amarelos foi o que fiz, tá? E estabeleci 10% de royalties para ela em caso de venda. Então, este é um caso concreto. Um mês depois do BIP, sinceramente, eu acho que foi o primeiro NFT registrado no Brasil aqui de obra de arte. Eu fui lá, falei, não posso dar aula, não posso fazer palestra sobre NFT sem ter um NFT feito. Então, eu fui lá, peguei um NFT, procurei um cara, comprei, entrei na plataforma, comprei Ethereum, me registrei o Ethereum, transferi para o wallet, botei, não sei, todo o processo bonitinho e tal. Então, eu tenho um NFT que não está à venda dessa moça aqui, que é o Moniton Lizard. Tem uns 3 trabalhos, tomara que ela valorize muito, e aí eu vou pagar ela 10%, vender no futuro vai ser uma grana, vai ser ótimo. Mas, então, eu tenho aqui um trabalho que eu registrei. É assim que está registrado o NFT de Giovanna Sgarbi. Então, está lá, e a data... e mais, com a data em que ele entrou na blockchain. Se eu alterar a data para 22 horas, 48 minutos e 3 segundos, ela não é aceita. Porque tem todo um trabalho entre a hash anterior, o trabalho anterior, o trabalho atual, que está compartilhado em todas as redes do mundo inteiro. Por isso que não há chance de mudar, por isso que é imutável, por isso que é descentralizado, entendeu? Então, você tem essa questão do NFT registrado. Então, aí tem um caso concreto, quer dizer, ficar falando em teoria, está aqui um caso concreto de um NFT que foi registrado, que tem o horário, que tem 10% de royalties, que não está à venda, e se eu quiser botar à venda, eu posso botar um preço fixo ou eu posso fazer um leilão, para as pessoas então leiloarem, e pode chegar a um preço grande, entendeu? Um preço mínimo. Então, é um sistema interessante. Tem uma pergunta, desculpa. Eu te interrompi, você estava concluindo? Já interrompeu, mas não tem problema, pode ir embora. A vida é assim, vamos lá, consiga. Para de rir, fez uma pergunta mesmo. A obra que não nasce digital. A obra que não nasce digital, ela vai, em termos práticos, a gente faz uma licença autorizando especificamente a mim criar esse NFT, e aí lá eu delimito tudo que eu posso fazer com esse NFT, se eu posso derivar, o que eu não posso derivar, é isso que acontece? Sim. Você tem smart contracts, tem contratos internos que a gente não tem acesso, tem regras internas. Por exemplo, o smart contract, uma maquininha de venda de refrigerante na rodoviária ou num restaurante é uma máquina que tem um smart contract. Você põe uma moeda, aperta um botão, ele entende que você quer um refrigerante X e você toma. Então, você autoriza. Você é autora, Lorena? Você diz, olha aqui, o Gustavo, eu estou te vendendo essa obra física, você tem em casa e você pode fazer em NFT. Ou eu estou reproduzindo essa obra que eu tenho física e você pode digitalmente inserir na plataforma como NFT seu. Vamos combinar que você vai me pagar 5% de royalties se você revender e assim será doravante. Então, você põe... o contrato bom é aquele que você dá para uma pessoa razoavelmente leiga e ela entenda. Então, você escreve a cocada é feita do coco do coqueiro. Você escreve assim, direitinho. Sim. Muita sofisticação, muito juridiquês, não dá certo. Sem dúvida. Gustavo, antes de passar para a Juliana, só deixa eu ler aqui as perguntas do chat, porque senão o pessoal vai ficar bravo comigo. O Bernardo perguntou, caso os direitos patrimoniais da obra não estejam mais vinculados ao autor, seria necessário tanto a autorização ligada aos direitos de exploração, quanto aos morais de citação? E aí, só emendando com a pergunta, porque a Pamela foi nesse sentido também. Ela falou, fiquei com a mesma dúvida do Bernardo, especialmente no caso de obras feitas sob encomenda antes da criação de NFT. Boas perguntas. O direito patrimonial, ele prescreve, né, em 70 anos, só que agora não dá, vai ter que esperar 70 anos para prescrever. Então, eu entendo que se aplica ao NFT
o mesmo esquema de legislação para a obra física. Quer dizer, eu não posso alterar digitalmente a obra, eu não posso, o direito de integridade, eu não posso suprimir o nome do artista, tem que ser mantido o nome do artista, a identificação do nome do artista. Então, está aqui, ó, Mariana Sgarbi, está aqui embaixo o nome dela, ela fez em 23 de janeiro, e eu botei, está tudo bonitinho, eu não posso alterar, que eu acho que aí é grave, é uma ofensa ao direito moral. Ok? Perfeito. Eu vou passar para a Juliana e depois tem mais uma pergunta aqui no chat. Pode falar, Juliana. Vai. Obrigada. Complementando, na verdade, minha última pergunta. Esse NFT que o senhor fez é para venda da obra digital ou física, do quadro físico ou dele digitalizado? Perdão, essa autorização desse quadro, você está falando desse quadro que está na tela aí? Isso. Ah, não, eu não comprei o quadro físico, eu pedi autorização dela para digitalizar esse quadro. Então, mas se ele estivesse à venda, que eu entendo que ele não está, mas se ele estivesse, você ia vender só o quadro digital, só o NFT, só o digital, não, o físico continua lá, só o digital que eu vou vender, tá? Até, aliás, eu acho até que seria importante, desculpe só, Thaís, importante, talvez, dizer, num futuro, que o original permanece com o autor, entendeu? Talvez fosse até bom, porque é questão de esclarecimento ao consumidor do que ele está adquirindo. Eu pensei que comprando o NFT vinha junto o físico. Não. Exatamente a minha dúvida, e até porque, assim, aí daqui a 3 anos ela pode fazer outro, por exemplo, outro NFT, e aí eu achei, né, quando eu comprei esse, que seria exclusivo, mas aí já tem outras pessoas com outros arquivos iguais. Então, essa é a minha... Não, faz todo sentido para um grande artista, por exemplo, eu até pedir para a pessoa o seguinte: olha, eu estou comprando sua obra e eu vou te pagar $1 milhão, mas você não vai fazer outra igual. Na França, por exemplo, se você comprar até 8 cópias de escultura do Pensador de Rodin, são consideradas originais, de acima de 8 é cópia. Entendeu? Então, tem essa questão da numeração da reprodução. Eu acompanho sempre quando eu vou a museu, quem gosta de museu, eu adoro ver a obra de frente, mas eu vou lá embaixo da base, ver quem foi o fundidor, qual é a cópia. Vocês podem ver qualquer exposição, tem lá tem um sindicato dos fundidores franceses que numera o número de cópias da obra que você tem para saber qual é a cópia e qual é a original. Obrigada. Nada. Vai, Thaís. Até falando dessa questão da Juliana, eu acho que vocês vão lembrar do exemplo que eu dei na última aula, que foi da Phonogram, que o Gustavo assistiu, né? Que foi a nossa última aula do curso, e vai ser também desse daqui, que eles ensinam passo a passo. Até respondendo a pergunta do Arnold, a gente vai ter uma aula prática sobre NFT, que é a última aula. E a Phonogram estava fazendo um leilão na mesma época do curso sobre os Mamonas Assassinas. Então, tinham várias coisas sendo leiloadas dos Mamonas. Inclusive, um disco físico era um NFT, você comprava como um NFT, mas você recebia na sua casa o disco físico, e tinha alguns que eram os royalties das músicas, de reproduções, o que os artistas recebiam por reprodução de cada música. Então, só para complementar, te dando esse exemplo, tá, Juliana? E só, muito bem lembrado, Thaís, você pode comprar no NFT que dê direito a receber o disco. Eu vou comprar no NFT um disco do Caetano Veloso e com direito a assistir um show dele na plateia, na primeira fila, entendeu? Pode ser isso, tá? Eu vou tentar ver aqui agora, eu não sei se eu vou conseguir entrar, será? Acho que não vou conseguir, não. Bom, acho que não. Vocês têm aí um link do YouTube na tela. Essa é a empresa Tropix que eu... Consegue me mandar no WhatsApp esse link, que aí eu coloco aqui para eles no chat. Eu vou ver se eu consigo agora, que eu estou desconectado. Tem 2 pessoas com a mão levantada. Acho que entrou. Foi? Entrou? Tá entrando não aí, aparece. Não. Não aparece nada, não? Não. É que você está compartilhando só essa tela. Acho que você teria que compartilhar tudo. Calma aí. Não aparece aqui a minha tela, não. Não, me manda que eu mando para eles aqui no chat, não tem problema. Agora não? Agora foi. Já está aqui no chat.
Agora foi. Acaba dando confusão aqui, chega. Eu não vou ver se não, dando confusão aqui. A Juliane colocou um aqui. Onde é que eu estava aí? Calma aí. Tá, a gente está vendo só a Pronto. tela do Zoom. Voltou? Ok. Voltou agora direitinho? Voltou, só tá está com aquele slide que está mostrando o próximo já. Então, isso aí está escrito carteira, conta, vitrine, não é isso? A carteira é o wallet, é a conta, mas a vitrine da pessoa, não é isso? Ok? Isso, aparecendo mas na aí já tela? está mostrando o próximo slide menorzinho, mas não tem problema, acho que dá para todo mundo ver. É? É, Só um segundo, desculpa, pessoal. imagina. Advogado com tecnologia é um problema, entendeu? Yes. Agora foi? Foi, certinho agora. Ok. Tá, eu vou fazer uma pergunta da Beatriz, aí depois tem a Verônica e a Camila também levantou a mão. Você desistiu, Camila? Que a Camila baixou a mão. Ó, eu vou fazer a da Beatriz. Quem decide os poderes sobre o NFT é o criador dele e não o autor da obra original? A sua sobrinha poderia te proibir de vender o NFT? Quem decide é o autor. Ela não vai proibir, porque eu fiz ela autorizar para mim tudinho. Fiz um documento para ela, sou besta, então eu mandei tudo para ela direitinho e tal, e ela autorizou, entendeu? Mas é o autor que autoriza. É o autor que autoriza. Aí voltamos às perguntas, ao que eu ressalvei aqui, artigo 29, depende da autorização prévia expressa, a interpretação é restrita, a autorização para uma obra não se estende para outra. Por isso que eu martelei, carimbei, bati naquele ponto lá atrás, porque eu sabia que ia ter influência aqui agora, entendeu? Então, por exemplo, esse quadro aqui, eu fui ver na Arte Rio, é de um cara chamado Alexandre Maza, só que quando eu ganhar a Mega Sena, eu compro o quadro dele, entendeu? A gente tem tem um quadro em casa, esse quadro ele foi para o alto mar e ficou filmando durante horas as ondas de alto mar, fez um trabalho digital. Então, o quadro é uma tela de, sei lá, 1,5 m por 1, que tem um pendrivezinho. Isso não é NFT, não, tá? É uma obra digital. Quer dizer, como é que o mundo hoje está com uma arte diferente. E você põe na parede, ele fica rodando, fica 5 horas lá, e o cara, a onda do mar para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. É a arte que o pessoal gosta. De arte né? Meus filhos gostam, quer dizer, o funk, é tudo nervoso, é tudo muito tenso, né? É tudo muito, o mundo é elétrico, é tudo muito, muito, né? Então, é isso. E agora, temos vários tipos de obra. Então, a literatura, ela aparece, ela está registrada. Você tem o ISBN, International Standard Book Number, o International Standard Serial Number, tem um registro. A música, você tem o ISRC, International Standard Recording Code. Agora, as artes visuais não têm registro. Então, o NFT ele acaba cumprindo o papel do cartório do bem móvel, entendeu? Ele está involuntariamente, a gente está criando um cartório de bem móvel, tá certo? Então, por exemplo, eu adoraria ter em casa. Esse cara é vaidoso, hein? Fica aparecendo toda a foto. Então, eu adoraria ter em casa, pelo menos 2 Gustavo, antigo da 1 hoje, né? Então, eu adoraria ter em casa um trabalho desse cara aqui, que é o Sai Kochang, esse chinês aqui. Procurem na internet, no YouTube. Ele fez uma instalação Stairway to Heaven. Ele botou uma escada que sobe um balão e o fogo vai subindo e toca o som do Led Zeppelin ao fundo. Stairway to Heaven. Muito legal. Eu adoraria, de repente, ter esse NFT como uma obra minha própria, que eu posso exibir na minha casa, na minha tela, entendeu? Então, você começa a ter a possibilidade de ter obras visuais, móveis, numa tela, num quadro, como no Réveillon, né? As esculturas de drones, a propaganda de carro. Eu vi outro dia agora um drone que eles balançavam, faziam um sinal de uma onda, das asas se movimentando no ar com os drones, né? Performance, a Marina Abramovic faz performance, eu posso ter uma performance, que a performance um dia pode ter feita
em NFT. A Marina, a arte não fica só pendurada nas paredes das galerias. Ela é muito louca, Marina Abramovic, né? Aqui ela ficou 6 dias no Metropolitan, se não me engano, que as pessoas sentavam em frente a ela durante 10 minutos cada um, ela ficava olhando para as pessoas. E as pessoas iam lá fazer uma fila para ficar olhando para ela. A performance dela foi essa. Aqui, no início da carreira, ela deixou numa sala vários bens, vários revólver, faca, flores, as pessoas puderam interagir com ela, um cortou, fez um corte nela, tiveram que tirar as pessoas, ela queria provar como é que era a agressão humana. Fora, performance hoje em dia vale cada coisa muito louca, né? E aí já começamos a fazer uma interseção do NFT com o mundo dos videogames. Se vocês lerem a revista Meio e Mensagem, hoje a TV aberta já está começando a se direcionar para transmitir videogames. Os campeonatos dessa League of Legends, não sei o que, hoje aumentaram enormemente com a pandemia, já está tendo uma luta enorme. E a gente tem... Os filmes representam muito o início dessa nova tendência. Quem viu Avatar, quem viu Inception, né, a Origem, quem viu Ready Player One, jogador número 1, né, são filmes que tratam do outro eu. Né? E eu falo, mas é um absurdo isso. Ora, quando o sujeito fez o filme da Viagem à Lua em 1900, também achou um absurdo. Um sujeito chegar na Lua, posar lá a nave na cara da Lua lá e tal. E estamos aí. Então, os jogos são um panorama muito fértil para o NFT, na medida que tem o tal do metaverso, palavrinha do nosso Zuckerberg. Quer dizer, o universo paralelo. Já que você não pode chegar ao futuro, você cria um futuro paralelo. Você não traz o futuro para cá, você não traz para frente, traz para o seu lado. Né? E aí já vem, foi o que eu falei, da consequência da invenção, como o tubo de tinta, as derivações. Já vem, a Louis Vuitton lançou para um skin, matéria que a Thaís conhece muito bem e vai dar aula no curso de Direito da Moda agora, essa quarta-feira, se eu não me engano, que eu vou estar assistindo na primeira fila, para um skin, ela lançou uma bolsa que custava 4 mil euros para a personagem, a Dondoca, já vou te responder, Verônica, que estava ali no jogo usar. Agora, a grande questão é, existe portabilidade dos bens adquiridos nos videogames? Eu compro essa bolsa Louis Vuitton no Roblox, eu posso levar para o Second Life, para o Fortnite. Eu estou falando com essa desenvoltura toda, eu não conheço nenhum desses jogos, eu odeio o jogo, entendeu? Mas eu falo com essa desenvoltura porque eu tenho que aprender esse negócio. Eu acho um horror, uma perda de tempo do caramba. Mas o mercado, é um mercado bilionário, né? E o que mais cresce agora? Oi? É o mercado que mais cresce agora. Exponencialmente, porque a garotada está em casa, está na pandemia, o 5G está chegando, é rapidez. O meu sobrinho, o Bernardo Silva, de São Paulo, meu consultor para jogos, de 14 anos de idade, ele joga online com um amigo no outro lado da cidade, nos Estados Unidos e tal, e ele pode comprar o skin físico, ele recebe uma faquinha de plástico em casa. Pode ter a bolsa Louis Vuitton, e já tem agora empresas que estão simulando o Tesla, o carro, o terremoto, qual seria a consequência física, enfim. Mas vai lá, Verônica, você levantou a mão. Oi, obrigada, Gustavo. Estava aqui, muito barato você trazer todas essas referências, e enquanto avançava aqui a sua exposição, eu ia tentando eu mesma responder a minha pergunta, que é bem básica. Eu estou entendendo que o NFT ele vai te permitir, se você tiver a autorização do autor, né, no caso, se você tiver a autorização da sua sobrinha, você pode compor uma NFT com diferentes tipos de usos e permissões, de modo que quem vai adquirir isso vai poder, talvez, fazer um download daquela imagem, ou então vai fruir apenas na tela, e aqui está começando a cair a ficha para mim, porque para mim não faz muito sentido ter uma coisa para exibir para as outras pessoas na tela do computador,
Mas é o admirável mundo novo, né? A gente está nessa da cultura mobile, então exibir no celular, sem necessariamente ter que postar numa rede social, mas ter essa relação de posse, pode ser o novo barato aí do NFT. Mas, enfim, eu estou querendo fazer essa sinapse aí, né? Do analógico com o digital. O que o NFT representa em termos de fruição, em termos de uso, para essa pessoa que vai ter interesse em colecionar os NFTs. Não sei se foi clara a minha pergunta. Não, Baiano não tem pergunta ruim, não. Então, o negócio é o seguinte, Verônica, vamos dizer que a Mariana tem uma valorização enorme no trabalho dela. E eu vendi a obra, problema meu, vendi baratinho para alguém e a obra valorizou tremendamente. O meu adquirente pode, por exemplo, dar esta obra como garantia de um empréstimo. Ele pode ser um collateral, um bem colateral. Ele pode, eventualmente, fazer uma exposição, emprestar para alguém que queira ter. Eu quero criar um museu de NFTs, eu não trouxe aqui para não perder o tempo de vocês. A aula é relativamente pequena, mas a Thaís sabe, tem filme de museu de NFT, com obras com interação, você sopra um quadro de uma flor e o quadro balança, a flor balança. Tem interação entre sentimentos, sentidos físicos com sentidos virtuais, entendeu? Então, a possibilidade de... É a função camaleão que eu falei lá em cima na Instrução Normativa da Receita Federal. O NFT se presta a várias funções, é a funcionalização do Instituto Jurídico que está tão em voga hoje, que é o caso do Instituto Jurídico não ter mais ficar preso à tipicidade tradicional. Ele cada vez mais é atípico e eu diria agora ele é mórfico, ele é morfológico, ele vai se morfando, ele vai se... a mutação digamos assim, a tônica do momento atual, né? E, para concluir, as pessoas elas têm um problema não é mais de invasão de privacidade, tem um problema de evasão de privacidade. Quer dizer, a pessoa não come o prato, ela gosta de fotografar para botar no Instagram. Ela até come lá o negócio, mas ela gosta de fotografar para botar no Instagram que foi fazer o check-in no restaurante tal, piriri, piriri, piriri. Tem gente que vive na telinha. Eu digo, é a geração... não é mais teenager, é a geração screen-ager, né, que vive só na tela, né? Enfim. Ana Paola está na fila aqui. Vamos lá, Ana Paola. Eu estou na fila, eu acho que eu até vou furar a fila, Thaís, mas é porque o que eu vou dizer conversa muito com o que a Verônica falou. Porque eu confesso, Gustavo, que no início também eu não via NFT assim, uma solução prática, né? Eu acredito que como a gente é de uma outra geração, né, próxima, assim, mas de uma outra, essa questão sempre ficou... Você é mais jovem que eu. Mas mesmo assim já não sou tão jovem. Mas o que acontece? É interessante que você falando agora em videogame, me veio o seguinte, que NFT para as obras de arte poderia se criar um videogame para os adultos, no sentido de que eu não posso ter aquelas obras de arte, mas se eu tiver NFT, eu posso criar dentro de um jogo uma casa com todas as obras de artes que eu gostaria de ter e convidá-lo, por exemplo, para ir até minha casa nesse meta, né, verso. Então, seria uma maneira dos adultos acabarem também brincando de um videogame, né? Temos skins, mas de obras de arte, de questões... não de brincadeira, não, claro, eu nunca penso que uma roupa, que uma bolsa é uma brincadeira, mas levando para o ponto de vista de uma obra de arte mesmo, e você poder convidar alguém para ir numa casa virtual que você gostaria de ter, né, na vida real. Essas pessoas inteligentes são um problema, né, Thaís? Já fico antecipando o que eu vou falar, né? Aí me atrapalha, me prejudica aqui, atrapalha tudo aqui. Mas é por aí, a Ana Paula, está muito bem sacado. A gente vai falar sobre isso logo em seguida. Lorena, última pergunta da série. Tem mais alguém antes, né? Desculpe. Deixa só eu ler a da Camila, porque ela vai precisar sair, então só para não passar a batida dela. Ela falou assim, ainda sobre o exemplo do quadro, você não acha que o fato de uma obra física ter uma versão em NFT não pode diminuir o valor da física? E isso não seria uma tendência contrária ao NFT nesse mercado em algum momento no futuro? Pensando na questão da escassez, mesmo atrelada ao valor do bem. Quando inventaram a fotografia, muita gente reclamou. Poxa, um quadro eu pinto em 3 meses, vem um sujeito, aperta o botão, sai uma foto do quadro. Pô. O que é isso? Vai ter fotografia? E acaba
cria um espaço para o quadro, um espaço do NFT. Quando veio o videogame, acharam que ia acabar com a televisão. Então, eu acho que tem um período de acomodação das placas tectônicas sociais e já a gente vai ter espaço para um e para outro. Nesse, a gente está no momento em que está o cogumelo atômico da explosão social está acontecendo, entendeu? Então, acho que já a coisa estabiliza. Só não estou vendo a Camila aqui na tela. Cadê a Camila? Perguntou e não apareceu? Cadê? Ela estava. Eu acho saiu, que teve que sair. Ah, tá bom. ok. Tá bom, mas é isso, eu já até mandei aqui para ela. Pode perguntar, Lorena. Eu fico pensando aí, ainda na tônica que levantou a Verônica, os aspectos práticos do NFT, né? Ainda um pouco conectado com o mundo que a gente está hoje. Como é que ficaria a tangibilização dessa obra, por exemplo? Eu poderia imprimir a obra em bens de consumo, camisetas, bonés, blá, 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 ou isso fica a cargo do contrato? O contrato pode impedir ou pode autorizar, entendeu? Entendi. Não é bem algo em termos do contrato, porque a lei própria já disse lá atrás que eu pedi para prestar atenção. A autorização para uma não autoriza a outra. A autorização para ter um NFT não autoriza ter camiseta, tá certo? Eu acho, só para ser bem fiel à lei, que do mesmo jeito que você pode ter o backup no computador, eu creio que você poderia imprimir para seu uso, para seu resguardo, para ter uma mostra em casa, uma cópia da obra para sua guarda. É a cópia privada. Eu acho que é possível, entendeu? Mas aí, não é para vender. E aí eu faço um contrato específico de licenciamento de produto, por exemplo, a partir de um NFT aí que nasce você está indo, digital, né? Aí tem que fazer, quando autorizar, pedir autorização para o NFT, você tem que pedir lá para o autor, tá bom? Deixa eu só ir mais adiante um pouquinho. Olha, eu posso ficar até 8 horas se vocês não tiverem paciência, entendeu? Aguentarem, ninguém dormir aí, desde que não durmam. Gustavo, vamos fazer assim, então, para o pessoal que está com as perguntas, vamos guardar todas as perguntas para o final, porque aí o Gustavo consegue encerrar a matéria, quem precisar ir embora, vai embora e a gente continua depois. Tá, que já está acabando já, são só mais 3 slides, está acabando já, 3, 4 slides está acabando já, tá? Então, vamos lá. Então, eu fui pesquisar que história é essa de Avatar? O que Avatar é? Se todo mundo fala de Avatar. Eu tenho uma estante de etimologia. Se eu não sei a palavra, eu pergunto. Eu aprendi com o meu professor Sérgio Bermudes, trabalhei 14 anos com ele. Meu filho, se você não sabe, pergunta. Então, eu não tenho problema. Geralmente, quando eu pergunto, não, era isso que eu queria perguntar, mas todo mundo fica com vergonha de perguntar. Entendeu? Então, pergunta logo. Então, eu fui pesquisar que o Avatar é a encarnação do deus Vishnu, dos Vedas, que tem 4 braços, do livro do sânscrito, de 2.000 anos atrás. E o Vishnu ele tem uma avatara, que são as incorporações, as encarnações do deus Vishnu na Terra. Então, era o avatar de cada um. Por isso que a gente usa o avatar. Ficou o avatar da figura do avatar, que veio do direito hindu, da religião hindu. Então, o deus Vishnu tem seus avatares. Então, hoje em dia, o avatar no livro, quer dizer, vem a origem essa. Eu achei muito legal. A gente acha que não serve para nada isso, que é uma cultura inútil, mas eu não gosto, não quero saber de... Sei lá, não quero falar uma coisa sem saber o que eu estou falando, tá? E, como a nossa querida Ana Paola falou, o que o seu Mark Zuckerberg fala? Eu quero criar um metaverso. O Facebook o Facebook já mudou, agora virou Meta, já não é mais Facebook, agora é Meta. E ele disse: eu prevejo uma reunião em que eu aparecerei com o meu avatar numa casa que vai ter uma paisagem artificial, uma paisagem que pode ser um NFT, e pode ter uma tela com pessoas, pode ter uma mesa que é um móvel de propaganda com merchandising da ProObjeto, da Interne, da Minha Mulher Arquiteta, então essas lojas fazem merchandising de livro, ou com a cadeira da Linea, ou um móvel do Oscar Niemeyer, uma planta da decoradora tal. Então, você pode ter um mundo de merchandising, um metaverso com um quadro criado para esse metaverso, como vaticinou, como previu a nossa querida Ana Paola, na sua observação recentemente agora feita, entendeu? Então, você intuiu isso que o seu Zuckerberg estava querendo criar. Então, isso é uma tela
da imagem dele, em que ele prevê reuniões de trabalho em que as pessoas falam, expõem seus trabalhos, apresentam o PowerPoint, não sei das quantas e tal, nesse metaverso. Polêmica, polêmica. Tem o Valve agora, deixei para o final. O Valve é uma empresa que tem uns jogos Steam que está proibido de usar blockchain, NFT ou cripto, porque ele quer evitar que exista a possibilidade de requerer indenização, direitos, criação. Eu esqueci de botar aqui, sempre que eu vou ver um jogo desses daí, Steam, blockchain, Roblox, não sei o quê, eu vou lá para baixo, termos e condições de uso, que é aquilo que todo mundo, que ninguém lê e concorda, aceito, e tem um contrato de 20 páginas lá que está te ferrando todinho, entendeu? E a primeira coisa é dizer, tudo que você fizer nesse videogame pertencerá à empresa. Tudo que você criar pertencerá à empresa. Toda manobra, estratégia pertencerá à empresa. São 20 páginas de contrato. 20 páginas de contrato. Que as pessoas jogam videogame. Eu digo, videogame é como está para o mercado, como a impressora de tinta está para o cartucho. Você compra uma impressora de tinta barata, mas o que custa caro é a tinta, é o frasquinho de tinta que custa mais que perfume francês, entendeu? É uma relação custo-benefício gigantesca. Então, você compra, recebe o jogo de graça e gasta uma fortuna nos trabalhos lá, nos sites, na propaganda indireta que ela faz. Milhões de pessoas, quanto a dona do Roblox cobra para fazer a propaganda ou um show de um artista que tem uma plateia cativa hoje em dia são 60 milhões dia. 60 milhões de pessoas jogam videogame dia no mundo. 60 milhões de pessoas. Quer dizer, é 1/3 da população brasileira jogando videogame o dia inteiro. Todo dia, dia após dia. Tá? Segunda polêmica, eu pesquisei hoje aqui, vem aí a Aiko. A Aiko é um Art NFT misturado com inteligência artificial. Eu falei que a gente ia falar da NFT. Então, a Aiko é uma sex erotic, não sei das quantas aqui, vocês vão ver no site aqui, ela vai, a pre-sale dela vai começar, eu botei esse link hoje de manhã, então já deve estar começando o pre-sale da Aiko. Era 11h33. Eu botei isso hoje, meio-dia, mais ou menos, fora que eu gosto sempre de procurar alguma matéria para o dia para vir a coisa fresquinha para vocês. E a Aiko, ela vai ser uma oriental, NFT, Angel, Devil, não sei das quantas, que vai interagir eroticamente e com a inteligência artificial vai ter um tipo um machine learning e ela vai aprender aquilo que você falar com ela de novos hábitos, técnicas, etc. e tal. Então, vai ser como a nossa futuróloga Ana Paola previu também, vai ser, então, um brinquedinho de adulto de videogame com metaverso, com NFT, com inteligência artificial. Então, os marmãs vão ficar lá brincando na tela aí com a Aiko, aí, entendeu? É uma coisa que aparece. Se eu vi o olhar de aprovação da Luciana aí, mas é a vida, Luciana, lamento, não tem culpa nenhuma, não tem nada a ver com isso. Eu, com a Máxima Vene, eu só faço votos que eles pratiquem também, né? Não só as questões virtuais, essa juventude, hoje em dia eles não saem mais para ir num barzinho, para chamar as mulheres, as damas ou as pessoas, é tudo muito virtual, eu não sou dessa época. Apoiado, com a relatora. Então, pessoal, com essa polêmica aqui, com a manifestação muito pertinente da Luciana, eu digo o seguinte, o Alfred North Whitehead, quer dizer, a civilização ela avança quando crescem um número de operações importantíssimas que a gente faz naturalmente, né? Aquilo que a gente estava fazendo um manual para fazer uma operação, hoje em dia, você faz em 2 minutos. Então, eu acho que a finalidade nossa era expor o direito autoral no NFT. Eu fui um pouquinho além, sem entrar na parte técnica, mas eu acho que eu dei uma noção para vocês disso. E
agradecendo muito a tolerância, a paciência e, mais uma vez, o gentil convite da Thaís, honroso convite. Eu espero ter cumprido meu papel aqui e trazido para vocês compartilhar o meu conhecimento e desejando sucesso a vocês e ficando inteiramente à disposição de vocês para responder o que for necessário. Cumpriu com excelência, Gustavo. Pessoal, aqui vários elogios aqui para você no chat, várias perguntas também. Eu acho que o pessoal vai perguntar ainda depois que eu terminar aqui as perguntas. Então, posso fazer as perguntas, gente, que está aqui no chat? Mas não, vamos lá, vamos embora. Eu só tenho 2 respostas, sei ou não sei. Eu costumo não trazer a segunda, mas vamos lá. Tá bom. Ó, a Júlia perguntou, mudando um pouco de obra de arte para fonogramas, o mercado da música tem uma cadeia de remuneração muito extensa. Partindo desse princípio, já tem algum entendimento sobre como o repasse dos royalties devem ser feitos aos artistas, gravadoras, músicos e autores? Eu vou pedir só para o Gustavo não responder essa. Lendo aqui, a gente vai ter uma aula com a Paula Menezes, ela trabalhou na Abramos, ela conhece muito sobre música, a aula dela vai ser voltada só para direito do entretenimento. Então, acho que a aula dela vai responder muito bem essa pergunta, tá, Júlia? Se não for problema. Tá bom, Thaís. Obrigada. Imagina. E a Paula é craquérrima, eu sou fã da Paula, a Paula é craquérrima, é a aula. A aula é a aula da Paula, é muito boa. A Paula sabe muito dessas questões de direito do entretenimento, inclusive no Congresso de Direito da Moda da OAB do Rio de Janeiro, ela vai dar um mini curso. Eu ia dar com ela, mas calhou de ser no mesmo dia e horário aqui do curso, então eu fui substituído no mini curso de lá. Então, ela também... Só para não deixar a Júlia sem uma introdução, quer dizer, tudo isso que a gente falou para a aula de arte pode ser para o fonograma, entendeu, Júlia? Só que, eu digo, na música você não tem direitos, você tem um buquê de direitos. Então tem um produtor fonográfico, o músico, o intérprete que faz jeito conexo, o compositor, o autor, o titular, o herdeiro. Então, basicamente eu diria que seriam os direitos do fonograma, da venda do fonograma, ou os direitos das execuções públicas desse fonograma, como o ECAD, como o Spotify, quer dizer, a ordem, hoje em dia o Spotify, quando você tinha 500 mil discos vendidos, você ganhava $45 mil. Hoje em dia, para ganhar $45, você tem que ter 1 milhão de discos, porque a ordem de grandeza do Spotify é planetária e imaterial, enquanto você tinha que comprar o suporte físico, o CD ou o LP. Mas a Paula é um escândalo de qualidade e clareza. Obrigada, Gustavo. A gente vai se aprofundar nessa questão, tá, Júlia? O Bernardo perguntou como ficaria a questão da autoria no Brasil, nesse caso, já que está vinculado à inteligência artificial. Acho que ele está falando desse seu último... slide. Vai ter um curso sobre inteligência artificial. E o que é IODA, hein, Thaís? IODA, um instituto, acho que a Lena... É o do professor Marcos Vascovich, não é? Ele vai ter um curso sobre isso. A Lena Macedo fez uma divulgação. Eu vi hoje isso. Está começando, eu já vi, eu estou vendo aqui, o Bernardo, assim, é que nem o quadro pontilhista, uma cor aqui, uma outra cor ali, mas eu não consegui fazer um panorama, uma landscape real, entendeu? Tem um livro que o Tepedino coordenou, meu colega Santo Inácio Tepedino coordenou, sobre inteligência artificial, que também é meio... O pessoal está meio tateando no escuro, entendeu? Eu não tenho ainda segurança para te dizer é assim ou é assado, entendeu? É porque hoje eu acredito, me corrija se eu estiver errado, na nossa prática aqui, você não ia conseguir fazer um contrato ligado a essa AICO, por exemplo, né? Ia ficar com lacunas. Como é que você ia botar a autoria da inteligência artificial, por exemplo? Né? Aqui, o joguinho, tudo que você contribuir pertence a ele, né? Eu acho que toda a contribuição que você der para a mocinha aí vai pertencer à empresa que está lá agenciando essa moça aí, né? É um agenciamento, no fundo, né? Tá bom, obrigado, professor. Mais perguntas, pessoal, aqui no chat, eu acho que não pulei nenhuma. Se eu pulei, pode mandar aqui, me dá bronca que eu leio, não tem problema. Ninguém levantou a mão, ninguém tem mais nenhuma pergunta. Vocês não vão aproveitar todo esse conhecimento do Gustavo?
Eu vou aproveitar, então. Gustavo, com toda essa sua experiência com direito da arte, como que você, aí eu não vou perguntar nem como profissional, né? Eu vou perguntar como um amante das artes, como que você vê todo esse movimento, como que você imagina com a AICO, com tudo isso, você acredita que isso vem para realmente valorizar o trabalho do artista, para popularizar, porque a gente sabe que a arte é elitista, né? O acesso à arte ainda é um pouco complexo, é difícil, eu sei porque eu gosto muito de arte, mas eu não vejo, seja em artes plásticas, teatros, as pessoas ainda têm um certo receio. Você acredita que isso é uma forma de democratizar ou vai continuar sendo elitista? Porque quando a gente fala de NFT, ainda é algo que a maior parte da população não tem acesso. Desculpa que a pergunta fugiu um pouco do escopo do direito. Não, muito bom, muito bom. Você, de certa forma, voltou na questão das pré-condições das bases. Primeira questão, artigo 11 da lei. Sem artista, querida, não tem nada. Sem o Tom Jobim, sem o Leonardo da Vinci, sem o Cazuza. Eu fui colega do Santo Inácio do Cazuza. Eu estudei no mesmo ano que o Cazuza, no Colégio Santo Inácio, aqui no Rio. Então, sem o Cazuza, sem o Tom Jobim, sem o Portinari, sem a Tarsila, sem Jorge Amado, não tem lazer, sem o Gilberto Braga, não tem novela. Então, o importante é o artista. Sem ele não tem criação. E eu acho que a tendência é valorizar o artista mais hoje em dia. Eu acho que hoje em dia todo mundo é artista. Começa por um lado meio negativo, só de influencer, não sei das quantas, digital influencer, não sei o que tal. É um pouco desse mundo que cada pessoa é um emissor de conhecimento, de informação e de modismo, tá certo? Mas eu acho que a tendência pela digitalização justamente é democratizar, é todo mundo comprar. O que hoje em dia... Olha, esse celular aqui, eu quando comprei um celular, meu primeiro celular, se não me engano, custou $5.000 a linha. Em 80 e sei lá quando, 82. Era a linha 99982, 9982, era a mais nova de todas. Eu comprei a segunda linha, é 9986. Custava $5.000. Hoje em dia, né? Então a tendência, quer dizer, a curva de popularização, a aceleração do tempo histórico que eu falei lá no início, ela vai tendendo a democratizar. Então a tendência, eu acho que é o mundo ficar um pouco de nichos. Tá? Você vai ter um nicho emo, nicho geek, nicho por gênero, por profissão, por cultura. Agora, o grande problema é, se as pessoas não tiverem acesso à educação, ao conhecimento, você vai criar uma categoria de pessoas subutilizadas, subqualificadas. Hoje em dia, o mercado brasileiro não consegue, tem demanda e não tem gente para atender a demanda qualificada. Você tem um batalhão de pessoas que são analfabetas, uma multidão do Bolsa Família, coitados, que são excluídos sociais. Eu acho que o grande lance é criar uma rede de educação para as pessoas excluídas. Ter um linguajar para uma pessoa que não conheça. Criar um método que do mesmo jeito que tem eu conheço uma pessoa que tem um chip na sapatilha que a bailarina dança e desenha a coreografia do balé. Mas eu gostaria muito que tivesse um chip que anotasse a dificuldade da pessoa que aprende no interior agora. E aí, para terminar, Thaís, uma coisa muito legal, não é essa a pergunta, não, eu estou à disposição. Existe um negócio chamado litros de luz. Alguém conhece litros de luz? Não. Alguém conhece litros de luz? Não conhece? Não conhece? Litros de luz. Procurem ver. Litros de luz é uma invenção no interior da Bahia, que é o seguinte, eles põem, em lugares que não tem energia elétrica, no galpão, eles fazem um furo, põem uma garrafa de refrigerante transparente, metade da garrafa nesse furo, com água, e a refração do sol ilumina o galpão durante o dia. Essa é a invenção. A invenção é só isso. Põe a garrafa de 2 litros, fica no meio do furinho lá, o sol passa, reflete na água e ilumina um galpão inteiro de gado, de rebanho, de armazenamento, de um silo. Isso eu acho legal. Usar a criatividade do brasileiro para solução brasileira. Eu adoro
eu fiz mestrado, doutorado, acho muito legal o Walser, Calamandrei e tudo mais, mas essa turma tomou leite de vaca, passou no inverno. Eu quero ver o cara, o filósofo que comeu calango, foi para o Nordeste, entendeu? Né, com todo respeito, eu sou neto de cearense, né? Que lá no Ceará o cara bebe água e não bebe água, só come farinha, no banheiro tem espanador de pó, não tem papel higiênico, entendeu? Porque o negócio é complicado, entendeu? Então, é isso. Como é que você lida com o conhecimento prático, real, a dificuldade nossa mesmo, Macunaíma. O Bueno Macunaíma goes global. Desculpe o discurso. Muito obrigada, Gustavo. Fantástico. Imagina, a Verônica levantou a mão, mas só deixa eu comentar aqui que eu avisei para vocês no começo da aula que o Gustavo era a pessoa mais culta que eu conhecia e que ele era super divertido. Aí a Cíntia está comentando aqui, Gustavo, genial, culto, acessível, divertido, que aula fantástica. E aí depois tem o Leonardo falando, lembrei agora há pouco quando a Thais falou, fantástica mesmo, Cíntia. Então, só para reforçar aqui que eu não estava mentindo, não minto para vocês. Então, vamos lá, Verônica. A turma mais gentil que eu já enfrentei, muito gentil a turma. Escuta, e voltando lá para o seu exemplo com a sua sobrinha, né? Quando você fez o NFT no processo de fazer, você precisa apresentar o contrato que você tem com a sua sobrinha, a autorização, a licença? Não, o que for? é isso que eu estou pregando. É isso, quer dizer, é uma prática nova. Eu não precisei nada, eu cheguei para um cara, nem estava bem no início, o Beeple foi vendido em março, eu fiz aquilo em um mês em abril, não tinha ninguém fazia isso no Brasil, no Rio ainda, entendeu? Então eu fui muito pioneiro. Eu acho que hoje em dia já deve ter algumas cautelas, tá? Eu não apresentei nada, fui lá, peguei, óbvio, eu tenho um e-mailzinho dela guardado, dela e da mãe dela guardado comigo, entendeu? Mas não me foi exigido. Eu acho, se vocês tiverem uma galeria, forem assessorar uma galeria, eu acho que devem usar como prática ter uma cartela, um manualzinho, uma cartilhinha da galeria para aceitar obras NFT. Eu acho importante, uma cautela importante. Tem plataformas que elas aceitam retirar caso você comprove ser o autor da obra. Mas isso ainda está... É tudo muito novo, né? Como a gente falou desde o começo, é tudo muito novo. Então, eu vou só relembrar uma frase que eu falei na semana passada do Jorge Ordelin, que ele é da WIPO, de Cuba, que ele estava num congresso na Argentina e ele falou que o NFT ele garante a identificação da origem da obra, mas não da originalidade. E que, para mim, essa frase foi genial e define muito bem essa questão de direitos autorais dos NFTs. Você pode, só uma coisa, Érica, você pode estar comprando, você pode ter comprado uma obra falsa de boa fé e querer botar a obra na rede. Você comprou uma obra física falsa. Né? Mas vai lá, Érica, desculpe. Não, porque justamente essa obra, a minha pergunta era em relação a essa obra da sua sobrinha, que pelo que eu entendi ela fica na Espanha, certo? Na Europa. Você não estava fisicamente com essa obra para digitalizar e colocar lá. Ela te mandou uma fotografia da obra. Ela mandou um link, um JPEG da obra para mim. Um JPEG da obra. Quer dizer, é uma infinidade de possibilidades, inclusive, de... Ao mesmo tempo que toda a segurança do blockchain vem toda uma insegurança em relação ao que você está comprando, quanto ele vale, né? O quanto aquilo realmente tem valor. É um novo mundo. Tudo que a gente faz físico, eu posso agora, se eu quiser agora, eu posso pegar um print da tela aqui, só salvar a tela aqui no printzinho meu e reproduzir. E botar a tela e reproduzir. Bom, posso fazer isso, eu fiz, já tenho vocês aqui na tela, eu vou botar aqui o print aqui agora, pum, e já fiz um print da tela de vocês aqui. Agora, o mundo permite tudo, hoje em dia é impressionante, né? Você pode botar, e ainda mais com recurso audiovisual, quer dizer, nós aqui, o Ian McEwan é um escritor inglês, ele criou um romance que, numa época, você pode comprar androides. E tem um triângulo amoroso
que é um casal compra um Android e a mulher se apaixona pelo Android. Blade Runner 2049, vejam, tem uma cena icônica. O sujeito tem uma namorada virtual. Entendeu? Quando ele quer fazer sexo com ela, ele contrata uma prostituta na rua, a prostituta vai à casa dele, aí a namorada virtual incorpora no corpo da moça, eles fazem lá o que tem que fazer, e depois a moça recebe e ela sai do corpo da moça e a profissional vai embora e fica virtual. Blade Runner 2049. Pode ver lá. Então, isso que primeiro, Érica, boa noite. Boa Sempre noite. lembrar que a Érica é de extrema importância para a BPI, da Associativa, que nosso curso só está no ar graças a Érica. Então, obrigada, Érica. Essa questão, tem vários memes que já estão circulando na internet há anos. Não sei se você vai lembrar daquela menina que tem a casa pegando fogo e a menininha está na frente com uma cara meio sarcástica, assim. Foi vendido por milhões e ele já está na internet há muitos anos. A menina já está até grande, já, não é mais nem aquela criança do meme. Então, assim, não tem muito... Não é de fato tão original, assim, não é tudo que você vai adquirir no NFT que é de fato original, que vai ser seu, único, exclusivo. Muitas coisas já estão aí há muitos anos. Ana. Não, é porque essa questão até que, eu não sei agora se foi a Verônica ou a Érica que trouxe, dessa questão da exclusividade, né? Eu não sei se vocês conhecem um documentário da Netflix chamado Fake Art, né? Que é o maior escândalo que teve nas galerias dos Estados Unidos, né? E, assim, o que me chamou a atenção, na verdade, foi a dificuldade dos peritos em descobrirem se era realmente real, se não era. E aí, o que eu fiz um pouco como Gustavo e fui pesquisar? Porque o fato do falsificador ser chinês me deixou muito curiosa, né? E aí, quando eu fui estudar um pouco sobre isso, é que na China, na antiguidade, né, séculos e séculos, essa questão de exclusividade ela não existia. O que era importante era você realmente copiar o outro. Era uma forma de deferimento, era uma forma de você prestar uma homenagem se você desse um quadro, né, uma cópia. Ou seja, você é tão importante que eu resolvi imitar. Então, vem disso, né, ele ser tão bom, assim, um dos motivos ele ser tão bom, e também explica um pouco da facilidade que a China tem de copiar tão bem, né? Então, assim, eu fico pensando nessa questão de exclusividade como é cultural também. Assim, é claro que o documentário ele não aborda exatamente isso, né? Mas me chamou muita atenção esse ponto no documentário dele ser um chinês e aí explicarem o porquê. Eu fui atrás, né? O porquê talvez para ele não fosse tão... Quer dizer, eu acredito que para ele seria grave, né? Mas para a cultura dele não é grave. Chegou a mexer a tela aí agora há pouco, não sei o que houve, aquela tela chegou a mexer, depois voltou essa telinha. O Jardim das Delícias estava vivo. Mas sobre isso, sobre a questão da China, recomendo a vocês, esse sujeito que fez o Stairway to Heaven, o Sai Koshan, que eu conheço, é genial, ele fez um trabalho maravilhoso. Vocês vão achar, não sei o nome de agora. É um barco de palha, e a história é a seguinte: o barco de palha, duas tribos chinesas brigavam e acabou o estoque de setas, flechas. Então, uma delas botou numa lua de lua cheia, largou o barco rio abaixo, com uns perfis de madeira de guerreiros. Quando chegou em frente a outra tribo, cravaram flecha no barco, mandaram flecha, ele então puxaram o barco cheio de flechas, puxaram o barco e usaram as flechas para combater outra tribo. Então, esse cara tem essa escultura de um barco cheio de flechas, e diz que a China faz isso. Ela se expôs à crítica do mundo inteiro, foi flechada, e agora ela absorve as flechas e as críticas e reproduz e fica melhor que o mundo inteiro. Sai Koshan, escreve Kai Guo Jiang, é o nome dele. Excelente. A Verônica está pedindo referências bibliográficas e plataformas gringas de NFT para ela explorar. Eu mando para você, Thaís,
alguns referenciais para você distribuir o pessoal, tá? Eu mando para você algumas coisas. Tem muito artigo assim, isolado. Eu não vi, tem um livro muito bom de uma moça do Paraná, Dayana, foi o melhor que eu achei até agora. Dayana Uldri. Foi o melhor livro que eu achei até agora. Dayana Uldri, essa Tem moça. vários artigos do Gustavo e ele arrebenta nos artigos dele. Tem artigos do Rodrigo, que foi o nosso professor. Ele tem um livro sobre blockchain, não é NFT em si, mas tem sobre blockchain. Sobre as plataformas, a gente tem a Phonogram, que vai dar a última aula aqui para a gente, mas é mais questões audiovisuais, mas a maior delas é a OpenSea. A OpenSea vende muitos NFTs, eu entendo que ela seja a maior plataforma de NFTs atualmente. Ô, Thaís, se você puder compilar as referências bibliográficas no paper e deixar lá no Seduc, junto com a aula de hoje, seria legal. Deixo, pode deixar. O Jardim acordou aí, não? Acordou o Jardim? Acordou. Bom, pessoal, 19h54, eu estou à disposição, mas, enfim, eu espero que vocês tenham entendido, tenha sido bom para vocês. Enfim, eu procurei compartilhar dentro do meu melhor o que eu conheço hoje, porque não tem muito no mercado, entendeu? Mas eu acho que vocês já hoje têm uma noçãozinha do que seja direito autoral e NFT, já dá para ir adiante, e o curso é muito bom. A Thaís é a nossa Mulher Maravilha do direito aí, é um sucesso. Gustavo, em primeiro lugar, eu quero agradecer, realmente foi espetacular para mim, tem sido, né, a minha segunda aula, a segunda experiência que eu estou tendo aqui com NFTs, com esse mundo, sabe? Assim, tinha estudado um pouquinho de blockchain no passado, mas, enfim. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com o direito e é totalmente de cunho pessoal mesmo, que eu sei que você aprecia a arte, né, desde sempre. Nos congressos da BPI, acompanhou o vestiário, eu sei que algo que você aprecia. E eu também gosto muito de arte, fui à Arte São Paulo, não fui à Arte Rio esse ano, fui à Arte São Paulo, tinha NFT lá também. Minha pergunta é assim, como apreciador de arte, qual é o seu sentimento em relação a NFT, no sentido... hoje a gente tem, né, uma obra concreta que a gente pendura em casa, que a gente tem um certificado, que a gente admira, que a gente... qual é o seu sentimento em relação a essa obra poder estar espalhada através de NFT? Assim, qual é o seu feeling como apreciador de arte desse novo advento? Assim, ótimo, boa pergunta. Eu acho, Érica, que vai continuar a apreciação da arte antiga, escultura, pintura e tal, mas as novas gerações são criadas num âmbito, eu falei, quem passa de charrete a cavalo apreciando uma paisagem tem uma visão do mundo diferente de quem anda num TGV, um trem francês de grande vitesse que passa 200 por hora. Então, as pessoas têm percepção diferente do mundo e acabam aproveitando. Eu, por exemplo, eu escrevi um artigo, estou para publicar, sobre o escultor do tempo, que é o Burle Marx. Ele é um escultor que trabalha com o tempo. Ele faz o projeto dele e ele fica esperando a planta crescer. Ele é um escultor do tempo. Então, cada um tem sua obra. A obra efêmera. Eu adoro obra efêmera, eu adoro fogos de artifício, eu sou fanático por fogos de artifício. O cara põe um pozinho ali, aperta um botãozinho, põe uma bolinha, faz um botão, pum, parece um desenho lá no céu. Eu acho isso uma alucinação do delírio. A performance, a escultura de gelo no Alasca, tem bares de gelo, escultura de areia, tem campeonato de escultura de areia. Então, acho que tem mercado para tudo isso, recitar, poesia, declamação, acho que tinha que ter mais aproveitamento. Todo o metrô, enquanto a pessoa fica parada no metrô esperando, tinha que ter livros de domínio público, Olavo Bilac, Castro Alves, para a pessoa ler e aprender um pouquinho, entendeu? Então, acho que tem que ter. Agora, a política é um problema sério, né? Então, eu acho que tem que ter pessoas com iniciativa privada, que tomem conta, assumam onda. Todos nós que somos privilegiados economicamente, socialmente, temos que ter responsabilidade perante o nosso próximo, nosso educador. Mas eu acho que, voltando à arte, eu procuro ajudar, eu sou advogado do MAN, pro bono, eu não recebo um centavo no MAN, eu sou presidente da Associação de Teatro Municipal, eu sugeri
em que fizessem lá, antes de cada espetáculo, entra no palco um violinista e faz um acorde de violino, um acorde de um triângulo, de uma percussão. Isso aqui é uma orquestra, vocês vão ouvir uma orquestra para que as crianças aprendam. Sugeri uma coisa que eu quase apanhei. Eu falei, olha, faz o seguinte, vamos filmar o maestro, fica uma câmera em frente ao maestro, filmando ele, e em cima dele aparece uma tela para que a plateia veja a cara do maestro regendo. Não, heresia, quase apanhei lá e tal, entendeu? Então eu gosto de, eu realmente, quando você vai apanhar um dia, é que o negócio é bom, entendeu? Então eu vivo apanhando, eu vivo sofrendo, jogando, sendo ovacionado o estrito senso, entendeu? Mas a vida é assim, eu tenho 63 anos, eu quero mudar, eu tenho pouco tempo, o mundo tem 4 bilhões de anos, eu tenho pouco tempo por aqui, eu tenho 100 anos por aqui no máximo, entendeu? Então, nesse período que eu estou aqui, eu quero exercitar minha capacidade de crítica, de aprendizado, de quem eu gosto eu me aproximo, de quem eu não gosto eu me afasto. Então, eu me aproximei da Thaís, que me viu, a gente fez essa interação boa. Tenho o maior prazer em dar aulas, assim, entendeu? Vocês já devem ter visto, quer dizer, eu curto, preparei com o maior carinho, o maior capricho, porque eu acho que essa é a função. Quem sabe, transmite, compartilha, e vocês vão compartilhar com outras pessoas, que vão aprimorar, que cada um vai dar a sua ideia nova, e assim vai crescendo, vai melhorando, né? É a minha visão. Obrigada. Daniele. Oi, eu queria só contribuir nesse gancho de tudo que a turma tem conversado aqui, que existe uma grande oportunidade no mercado de NFT de transformar comunidades, dar acesso para as pessoas que não têm. Isso não foi comentado muito aqui, mas a gente sabe que quando um projeto grande de NFT, um projeto que sobe com vários tipos de arte, várias variações, eles costumam ter temas, um tema ambiental, um tema sobre pessoas pretas. Tem temas que a arte, quando ela puxa um tema, ela coloca um tema em pauta, ela é sobre discutir e é sobre ajudar essas comunidades. Então, se vocês virem aí um projeto em que tem pessoas falando sobre meio ambiente, vai soltar um projeto de NFT sobre isso, pega esse projeto e destina uma parte disso para movimentar a parte ambiental, para estimular isso, entre outros, né? Isso se aplica para diversos outros universos aqui, mas só para dizer que o NFT tem esse grande poder, exatamente porque tem muito dinheiro sendo girado ali, né? Muito bom. E os royalties podem vir para o autor pode abrir mão e para o projeto tal X. É importante também, pode ser feito isso, né? Excelente contribuição, Daniele. Bom, acho que não temos mais perguntas, 8:01, e a maioria está aqui. Gustavo, então, parabéns. Primeiro, muito obrigada por essa aula excelente. Vocês viram que eu não menti, que o Gustavo é super culto e super engraçado. Então, foi uma aula muito leve. Eu acho que a gente nem sentiu, né? Eu acho que todos concordam comigo que a gente nem sentiu que a gente ficou aqui 2 horas. Foi muito legal. Então, quero te agradecer, Gustavo, como sempre, muito gentil. Érica, obrigada mais uma vez. Queria agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no curso e todos que participaram. Vocês contribuem muito com o curso. Então, parabéns para vocês e até quarta-feira. Sucesso. Obrigado, pessoal. Foi um prazer muito grande. Tudo de bom para vocês. Máscara, saúde, vacina, tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado, Thaís. Beijo. Boa noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.